Warner desapareceu sem deixar rastro. Será que seu marido a matou e escondeu o corpo na fazenda da família em Michigan? Como empreendedora que administrava negócios de agricultura, fertilizantes e transporte rodoviário ao lado do marido na zona rural de Michigan, Dee Warner tinha a reputação de ser agressiva. Ela tinha uma personalidade forte, diz seu irmão mais velho, Greg Hardy. Apesar de ser a chefe no trabalho, essa mãe e madrasta de 52 anos, com 9 filhos, também podia ser divertida e carinhosa com a família. Ela estava sempre sendo sarcástica, rindo e me provocando. Lembra com carinho seu sobrinho Parker Hardy. Mas em 23 de abril de 2021, quando Parker parou na fazenda de 607 hectares em Tipton, Michigan, onde Dee morava com o marido, Dale, de 57 anos, e a filha deles, Angalena, então com 9 anos, ele foi surpreendido pelo humor melancólico da tia. Ela estava muito diferente naquele dia, diz ele. Derrotada, eu acho, seria a melhor expressão. Infelizmente, essa seria a última vez que Parker a veria viva. 2 dias depois, Dee Warner desapareceu sem deixar rastro. Sua filha do primeiro casamento, Rachel Bock, foi a primeira a dar o alarme quando chegou à casa da mãe para o tradicional café da manhã de domingo e não encontrou Dee. Seu Hummer e seu Cadillac Escalade ainda estavam estacionados na propriedade, mas uma mala de viagem junto com um modelador de cachos, uma nécessaire, seu celular e sua bolsa havia sumido. Segundo Dale, que afirmou ter visto sua esposa pela última vez dormindo em um sofá naquela manhã, o casal havia discutido na noite anterior. Bock e outros familiares disseram que Dale contou que imaginava que Dee tivesse fugido, deixando seu anel de casamento de $40 mil em sua mesa no escritório da fazenda. Mas previu que ela voltaria para casa, como sempre fazia. Mas desta vez foi diferente. A história do misterioso desaparecimento de Dee e da investigação de mais de 3 anos que levou à prisão de seu marido e à chocante descoberta de seu corpo escondido em um tanque de fertilizantes na propriedade da família é contada em Desaparecida no Coração do País, a estreia da temporada de People Magazine Investigates, em 12 de janeiro, às 21 horas, horário do leste dos Estados Unidos, no Investigation Discovery e disponível no Max. Um trecho exclusivo do episódio é mostrado acima. Em 22 de novembro de 2023, Dale foi acusado de homicídio e adulteração de provas, em conexão com a morte de Dee por estrangulamento e traumatismo contuso. Dale se declarou inocente e está detido na cadeia do condado de Lenawee, aguardando o julgamento, marcado para começar em 27 de janeiro. Nas audiências preliminares, seus advogados argumentaram que ele não matou sua esposa e que não era a única pessoa na propriedade quando Dee desapareceu. Mas espera-se que a promotoria argumente que ele supostamente planejou em detalhes como se desfazer do corpo da esposa. Ele tinha um plano bem elaborado para cometer o crime perfeito e chegou muito perto de conseguir, diz Greg, irmão de Dee, que trabalhou com as autoridades e investigadores particulares para encontrar o suposto assassino da irmã. A agricultura era uma tradição na família de Dee, que cultivava as terras férteis do sudeste de Michigan desde 1831, criando gado leiteiro e plantando trigo, milho e soja. Dee aprendeu desde cedo sobre o trabalho árduo, conta Greg. Ela queria ter sucesso, diz ele. Ela queria ser respeitada. Após o ensino médio, Dee se aventurou no ramo imobiliário antes de, já casada e mãe de 4 filhos, conseguir um emprego em vendas em uma empresa de fertilizantes e suprimentos agrícolas em Blissfield, Michigan. Lá, ela conheceu Dale, que também era casado e pai de 4 filhos. Apesar do histórico de rivalidade entre suas famílias de agricultores, a química entre eles foi imediata. Ele era um magnata e ela se sentiu atraída por isso, diz Greg sobre sua irmã. O casal iniciou um caso extraconjugal.
antes de finalmente se divorciar de seus respectivos cônjuges e se casarem em 2006. Após um breve período de harmonia, as tensões no casamento logo se tornaram evidentes. Enquanto Dale era caseiro e preferia o trabalho à vida social, Greg afirma: Dee era uma pessoa extremamente sociável. Quando Dee desapareceu 2 dias depois, Greg rapidamente reuniu 40 pessoas para vasculhar a propriedade, sem sucesso. De acordo com a família de Dee, Dale, que segundo eles parecia calmo e resignado após o desaparecimento da esposa, sugeriu que Dee poderia ter fugido com outro homem, enquanto alguns membros da família suspeitaram que ela pudesse ter cometido suicídio. As suspeitas da família aumentaram quando Greg passou a acreditar que Dale havia transferido bens da empresa de caminhões de Dee para uma nova empresa que ele abriu depois do desaparecimento dela, supostamente falsificando a assinatura dela em documentos legais. Cerca de 6 meses após a prisão de Dale, Greg recebeu um telefonema de um detetive que lhe disse que a última localização conhecida de Dee havia sido rastreada por meio de dados eletrônicos até um celeiro na propriedade. Greg se lembrou de ter visto Dale naquele mesmo celeiro, pintando um tanque de fertilizante enferrujado dias depois do desaparecimento de Dee. Ele poderia ter feito um buraco naquele tanque, colocado o corpo dela lá dentro e soldado a abertura, especulou Greg para sua esposa, e é por isso que ele o pintou. Semanas depois de Greg ter compartilhado sua teoria com as autoridades, um detetive trouxe notícias surpreendentes. Uma imagem de raio-x de um corpo bem preservado dentro de um tanque. Registros dentários foram usados para identificar o corpo como sendo de Dee Warner. Após 3 anos e meio de espera, a família de Dee finalmente pôde homenageá-la com um enterro digno em 30 de agosto de 2024, enquanto continuam buscando justiça. Ela incendiaria esta cidade inteira se fosse um de nós, diz Parker. Ela não pararia. Essa era a mulher que ela era.